Oi, aqui é Volney Faustini. Estamos retomando o webinar gratuito que foi transmitido na semana passada e que, na verdade, a gente vai revisitar agora, né? Vamos retomar alguns dos temas que foram trabalhados, dessa vez com um pouco mais de ilustração, um pouco mais de recurso didático. Foi um primeiro webinar, teve alguns probleminhas técnicos, mas a gente já resolveu esses problemas, já estamos trabalhando numa segunda transmissão. Mas para aqueles que ainda ficaram com aquele gostinho amargo que não terminou, que não finalizou como queria, e para aqueles também que não tiveram oportunidade de assistir, querem saber mais, está aqui o nosso webinar revisitado. Muito bem. A grande ênfase quando a gente fala sobre disrupção de carreira e o futuro do trabalho é que realmente o mundo, em razão de toda essa situação caótica, de toda essa situação complexa, nós podemos usar o bordão lá do Game of Thrones, né? O inverno está chegando, que é uma forma, uma analogia de que temos que nos preparar hoje porque o frio intenso vai chegar amanhã. Nós aqui do clima tropical, a gente meio que leva, né? Sai sempre pela tangente com relação ao frio, com relação ao inverno. Mas em termos de bordão, de que as coisas realmente não voltarão à normalidade, a gente ouviu muito isso durante a pandemia, né? Agora é o novo normal, agora é o novo normal. Mas que novo normal? Não vai mais existir normal. Sempre vai ter caos, sempre vai ter coisas inesperadas. E é nesse sentido que a gente precisa olhar para o futuro. E é em razão disso que a gente está trabalhando esse tema disrupção de carreira à maratona. Eu me dediquei nos últimos 3 anos, preparei com muita intensidade os últimos 5 meses, 6 meses, realizamos todo um material didático para formatar um curso com várias novidades, que é o curso Disrupção de Carreira Maratona. Mas o que me motivou a fazer isso? Foi olhar o futuro do emprego e perceber que realmente nós temos que trabalhar algo estruturado debaixo de uma metodologia que a gente preparou para que realmente o nosso amanhã seja um amanhã que traga relevância para a nossa vida, para a nossa especialidade, para a nossa formação, para as nossas competências. Talvez falte alguma coisa, precisamos acoplar, precisamos ter esse componente junto, né? E com isso a gente tenha relevância e rendimentos no nosso futuro. É disso que se trata a disrupção de carreira, é disso que a gente vai trabalhar um pouco essa questão do futuro do trabalho. Pois bem, o que tem a ver o inverno e o futuro do trabalho? Bom, os sinais, as evidências são claras. Num outro vídeo explicativo, eu até brinco um pouco com essa questão dos sinais que vêm se acumulando ao longo dos últimos anos. Mas o grande desafio que eu faço é você olhar para você mesmo, você olhar na sua família, você conversar com seus amigos, com as suas amigas, você conversar com seus vizinhos, com quem é próximo a você. Os sinais de que o trabalho está deteriorando, de que aquela sua formação demanda uma atualização, demanda uma preparação complementar, que às vezes as competências que a gente carrega não são suficientes, precisamos ampliar essas competências. Então, os sinais eles são evidentes. E há a questão
que não vai sair, que não vai nos abandonar. O mundo normalzinho, com 7 bilhões de pessoas, com disputas políticas, com ideologias dominando a cabeça de muita gente, o povo realmente cada vez mais polarizado nas diferentes sociedades. O caminho que a gente vê que nós vamos enfrentar o caminho vai nos levar à complexidade e ao caos. Então precisam como fazer, como trabalhar para enfrentar essa situação difícil. Pois bem, é nesse sentido que a gente explora a questão do futuro do trabalho. E eu quero trazer, isso aqui é do começo do mês. Esse bate-papo, esse painel, onde o Harari, que vocês conhecem, o Andrew Yang é pouco conhecido do brasileiro, mas ele foi um dos candidatos a presidente em 2018 dos Estados Unidos. E a bandeira que ele levantava era a bandeira da renda universal, da renda básica universal, né? Universal Basic Income, UBI. Ele é o cara do chamado UBI, Universal Basic Income. E ele bate nessa tecla e ele fala sobre o futuro do trabalho nesse vídeo. Eu vou colocar o link do vídeo. Mas o que nos chama a atenção é o que o Yuval Harari ele fala sobre a questão do mercado de trabalho, sobre o que nos está reservado sobre o amanhã. Não sabemos como será o mercado de trabalho em 10 a 20 anos. Opa! Parem as máquinas. Retomando, ninguém viu lá. Pois bem, ele fala, não sabemos como será o mercado de trabalho em 10 a 20 anos, portanto é muito difícil de se preparar para esse futuro próximo. Muito difícil. Realmente a gente tem uma velocidade nas mudanças, tem a questão da complexidade, tem a questão do caos, e a gente tem no mundo digital um componente rigoroso de transformação, que é a inteligência artificial e a máquina, o aprendizado da máquina, o machine learning. Então, hoje a perspectiva é uma perspectiva difícil, é uma perspectiva que precisa de realismo. Não podemos ser românticos com relação ao futuro do trabalho. Dois outros fatos a ilustrar, que a gente chama o efeito Kodak. A Kodak foi a empresa que dominou o mercado de filmes, de fotografia, e ela, nos seus laboratórios, inventou o filme digital. Ou seja, foi a Kodak que inventou a câmera digital e o filme digital. Só que, como ela era líder no mercado de fotografia analógica, de filme físico, ela não atuou de uma tal forma que a disrupção fosse do seu mando. O que aconteceu? As outras empresas menores abraçaram a questão digital e, como nós bem sabemos, a Kodak só não quebrou, só não fechou por completo, porque nos últimos momentos teve aquela sua reinvenção, conseguiu se estabilizar, mas como uma outra empresa. A Kodak é uma outra empresa diferente daquela que eu conheci desde os meus tempos de filmadora 8mm, Super 8, quando eu me dedicava à fotografia, comprava os filmes Ektachrome, Kodachrome, 36 poses e assim por diante. Pois bem, o efeito Kodak é para falar para nós,
precisamos ficar esperto, porque mesmo que você esteja numa empresa muito, muito, muito sólida, firme, a gente não sabe, o mundo dá muitas voltas e quem está em cima pode estar embaixo, ou seja, e eu usei lá no webinar a ilustração da Tesla. A Tesla hoje é uma empresa com menos de 20 anos no mercado automotivo e ela sozinha tem um valor de mercado que é superior a General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen e Honda. Junta esses 5, não dá o valor de mercado da Tesla. Então, o que acontece? Não é porque você está numa fortaleza que você está bem defendido. Na verdade, o aspecto fortaleza é um problema sério, porque a fortaleza não tem flexibilidade, não tem maleabilidade para mudar frente às transformações do mundo. Então, em resumo, você pode até dizer para mim, Volney, eu estou no emprego de uma empresa muito, muito boa. Fique atento, porque há o efeito Kodak que permeia o mercado e permeia todas as empresas em razão de todas essas transformações, em razão de todas essas inovações e mudanças. E até o que eu queria colocar para você é uma ilustração icônica que foi que aconteceu antes do Natal do ano passado, em que o CEO da Better.com, uma empresa de empréstimos, tipo o que tem aqui no Brasil de consignação, tem lá nos Estados Unidos, era uma startup, cresceu muito, e o CEO fez uma reunião em Zoom, chamou 900 funcionários, e ele, naquela reunião, ele falou o seguinte, olha, se você está nessa reunião, infelizmente, tenho que lhe avisar que o seu relacionamento, o seu vínculo com a Better.com está terminado a partir de agora. Ou seja, você está dispensado a partir deste exato momento. Você é um dos azarados. Ele até usou esse termo, você é um dos azarados. Deu uma confusão, ele teve que voltar, repercutiu negativamente, óbvio, né? Teve que voltar para fazer entrevistas, pedir desculpas, mandar um mimo para os 900 funcionários que ele dispensou, né? E realmente para uma empresa que tem como nome Better, que em inglês quer dizer melhor, né? Agora, demitir 900 pessoas, o próprio CEO, e fazer isso por Zoom, quer dizer, olha a que ponto nós estamos chegando. Esse é o inverno, a temperatura está baixando e realmente pode baixar mais, então nós precisamos ficar espertos. É em razão disso que a gente tem um curso completo que foi idealizado para trabalhar a questão da disrupção de carreira. São 6 módulos. São 38 capítulos no material didático. No webinar eu até mostro, é um catatal grande. São 20 aulas formatadas com aulas com vídeos e vídeos ilustrativos dentro de cada aula. E 29 exercícios. Então são aulas que podem durar, que podem realmente trabalhar conceitos com muita profundidade, que faz com que realmente você busque o abraçar dessa mudança interior. Porque não adianta você querer que eu leve a mudança a você, porque quem tem que realizar a mudança é você. Então tem um quiz por módulo, tem o workbook, e eu vou explicar em seguida a questão desse workbook, tem toda a estruturação do plano do seu futuro e a estratégia. E com isso, você vai ter o meu projeto de vida. Então,
A grande vantagem, o grande benefício do curso Disrupção de Carreira Maratona é que você vai ter o meu projeto de vida. E esse meu projeto é o seu plano, com 15 sessões tópicas para que você possa acompanhar. Tem uma sessão específica só para aquilo que a gente chama de revisão estoica, que é você parar praticamente toda semana e você revise aquelas iniciativas, aquelas tomadas de decisão, aquelas implementações que você precisa fazer e que deveria estar acompanhando e que faz com que realmente você busque a mudança e você coloque em ação, em prática, aquilo que você idealizou. No coração do programa, portanto, tem a construção de um plano com atuação e iniciativas trabalhado com estratégia, trabalhado com prudência, trabalhado com sabedoria. É óbvio que a disrupção de carreira tem que ser feita, mas não é para fazer de uma forma atabalhoada, não é para já chegar virando a mesa, você que está empregado, virando a mesa, indo lá para o seu patrão, para o seu chefe, falar, estou com o curso do Volney e eu vou agora arrebentar que eu vou fazer a disrupção de carreira. Não é isso que você vai aprender com a gente. Na verdade, é para fazer um plano bem feito, bem estruturado. E como que a gente montou a disrupção de carreira? Nós temos algumas novidades exclusivas, trabalhadas de maneira original, que faz com que realmente esse curso seja algo muito robusto, muito forte, muito proveitoso. Primeiro, nós temos uma matriz de vetores de ocupação. São 5 vetores, a gente vai trabalhar um pouco a questão desses vetores para você ter uma ideia. São 3 modos de travessia. Tem a possibilidade de você ter um compromisso secundário, na verdade um compromisso secundário ou um compromisso terciário. Realmente, se você quer ganhar mais, talvez tenha que trabalhar mais, ou você tem que realmente evoluir nas suas competências. Então, é chave essa construção da sua estratégia. Vou explicar um pouco esses 5 vetores, que é algo exclusivo, é algo nosso, idealizado, de nossa autoria, que apresenta 17 subcategorias. Então, ele se desdobra, isso aí é muito importante a gente revelar antes. Pois bem, essa matriz, né, que tem direitos reservados, ela tem no primeiro vetor a questão do vinculado ou da vinculada, que é o atrelamento com o emprego, com o patrão, de você ser ou CLT ou PJ, mas você tem uma empresa que te emprega e você tem um rendimento, você tem um salário, você é um assalariado, você é alguém com vínculo, você é alguém que recebe mensalmente a sua remuneração e você tem um vínculo. O segundo vetor é o vetor do especialista, é o profissional liberal, o advogado, o médico, é o professor de escola, o professor universitário, é o personal trainer. Você pode estar vinculado, mas a sua condição no vínculo é muito mais de especialista, porque te dá um horizonte maior, porque você pode dar aulas particulares, você pode ter vínculo com 3, 4 escolas, você pode realizar atividades que referem-se à sua especialização, você pode atuar num escritório de advocacia, mas ter também, obviamente com ética combinado, atuação ou dando aula às noites ou em finais de semana, ou seja, o especialista, mesmo que ele venha a ser vinculado ou vinculada, ela tem essa flexibilidade maior, ele está num patamar diferente por causa
da característica que o profissional liberal ou assemelhado por ser especialista tem. O terceiro vetor é o independente. É mais conhecido por aquele uberizado, né? Quer dizer, a uberização do trabalho realmente alcança forte o independente. Mas eu quero dizer que tem muita gente que abraça isso com muito vigor e com muita alegria, porque é uma forma de você ter. Você pode ser um independente em atividade primária, quer dizer, você é 100% motorista de Uber, ou você é 100% um técnico, ou você é 100% com atuação como programador e você vende os seus serviços no GetNinja, ou você até faz isso de maneira complementar, secundária. Então você pode ter um emprego e você pode também ser um independente. Então você pode ter vínculo independente, a matriz permite esse acúmulo, permite esse cruzamento. Um quarto vetor é o rendimento passivo, que significa que você vai dedicar um tempo, às vezes um pequeno investimento, às vezes um investimento maior, para você realizar alguma coisa e depois ter rendimento, né? O mais conhecido é você construir casa sozinho ou com sócio, e aí terminada a casa, ou você vende e reaplica aquele valor para desta vez construir duas, não uma, mas duas casas, depois construir 4, depois construir 8, ou você coloca aquela casa para alugar e você tem um rendimento passivo através daquele investimento, daquele tempo que você colocou. Ou você tem uma pequena granja, ou você tem uma horta rural, ou uma horta urbana, ou você tem um criadouro, ou você realmente está trabalhando num projeto maior, um livro ou um curso, e você vai gravar, você vai deixar ele pronto e você vai trazer os rendimentos como autor e como executor. Então tem várias possibilidades no rendimento passivo. E por final, nós temos o quinto vetor, que é o empreendedor, a empreendedora, e nesse caso você tem o ramo de franquia, você tem os pequenos negócios, você pode ser sócio parcial, no sentido de sócio de capital e parcial como executor. Você pode ser um sócio oculto, quer dizer, há inúmeras possibilidades e alternativas no empreendedorismo. E se você pegar a franquia, por exemplo, você tem um catálogo enorme de pequenos e médios investimentos onde você entra sozinho ou com mais pessoas e você começa a atividade de empreendedorismo. O empreendedorismo, diferente do especialista, o empreendedorismo, diferente do independente, que, por exemplo, eu faço bolo, ou eu faço um trabalho de marmita, ou eu faço congelado, mas eu não tenho empregado, eu não tenho gente trabalhando comigo. Você não é empreendedor. Apesar de ter características de empreendedor, o motorista de Uber tem que ter características de empreendedor. O cara que vende construção de sites pelo GetNinja tem que ter características de empreendedor, mas como ele é um independente e ele não tem funcionário, ele não cai nessa categoria, que é a categoria de empreendedor. O empreendedor, um dos componentes a caracterizar como empreendedor, como empresário, é a questão de ter ou empregados ou prestadores de serviço numa cadeia de suprimentos, numa cadeia de relacionamento que permite que, coordenado, se chegue a um resultado final com o seu empreendimento, com a sua empresa. Muito bem, são 3 modos de travessia. Transição, que é você
continuar ainda na sua especialização ou no seu nicho, né, de tipo de empresa, de tipo de experiência. Você tem a transposição, que é sair da sua linha principal hoje para uma linha maior, para uma perspectiva maior, para uma outra atividade que talvez exija novas competências, e você tem a extensão, que é você você ter alguma iniciativa iniciada, talvez em fins de semana, talvez à noite. Você estende quando você dá aulas, quando você atua num fim de semana, num outro projeto. Então você tem esses 3 modos de travessia. Você pode ter um modo que você iniciou e depois, daqui a 1 ano, 2 anos, você pega aquele que era extensão, que era secundário, que talvez fosse até terciário, e você coloca como seu principal. Tudo isso você pode mudar. É essa beleza da estruturação do seu plano de futuro. Pois bem, quais são as combinações? As combinações são muitas. Você tem 5 vetores, 17 subcategorias, 3 modos de travessia, você tem compromissos de 2º a 3, quer dizer, segunda, secundária, terciária, pode ter até uma quartenária, né? Quer dizer, você tem diferentes, tem a primária, que é a principal, e tem a secundária, a terciária, e você pode atuar em casal ou em dupla. E o seu plano, ele define se você vai começar esse trabalho hoje ou se você vai começar esse trabalho daqui a 1 ano, ou se você começa com menor intensidade, cresce, depois você transfere o compromisso de terciário para secundário, assim por diante. Ou você tem como casal, né, o seu marido mantém o emprego, você começa a sua atuação, ou você mantém o emprego, seu marido começa a atuar nessa outra atividade. Então, há um componente de complexidade na montagem do seu plano ou do plano de futuro do casal ou da dupla, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com um parceiro, com um sócio. Muito bem, gente, estamos chegando ao final. Eu quero dizer que realmente, se você está sentindo que é o momento para você abraçar o caminho do seu futuro, a construção do seu amanhã, eu lhe convido a fazer parte do lançamento. E aí eu vou agora trazer para você a mensagem de fechamento em razão de nós estarmos com essa promoção de lançamento. Tá certo? Então vamos a ela. Ao terminar, quero deixar com você o link para a promoção que estávamos oferecendo lá no webinar e que estamos estendendo para você que está nos assistindo aqui. É por tempo limitado, mas você pode usufruir se você correr. Na verdade, eu quero oferecer para você que você abrace a sua disrupção, para que você mergulhe nesta maratona, para que você inicie de imediato a construção do seu amanhã. Esse é o meu desejo sincero para que o seu amanhã, o seu futuro, seja promissor, que a sua carreira seja relevante com rendimentos. Então abrace, aproveite para fazer a sua disrupção de carreira, a maratona, lá no Hotmart. Veja o link na descrição, saiba que é por tempo limitado. É isso aí, gente. Obrigado.